Olá, eu sou Alberto Guerra e, mais uma vez, estou no nosso canal Literatura é Outra História. E hoje vamos falar de literatura e história, mas história do Brasil, literariamente tratada pela grande escritora Cecília Meirelles. Romanceiro da Inconfidência é um retrato, é uma fotografia invejável do talento de uma artista. Fazer um poema com um tema histórico não é para qualquer autor. Fazer um poema depois de várias pesquisas que dão legitimidade às cenas descritas, às cenas poeticamente apresentadas, não é para qualquer um. É necessário que haja uma autora do porte da Cecília Meirelles para fazer isso daí. Todos nós que estudamos conhecemos o século XVIII em Minas Gerais como um século extremamente pujante de tantos acontecimentos preservados pela nossa história. A história do Brasil garantiu, em suas páginas de livros, né, a excelência desse período. A literatura, no entanto, muito comprometida com outros valores e ameaçada pelo poder lusitano da época, não pôde desempenhar, não pôde ter um resultado que o século merecia. A literatura também estava começando, era uma literatura incipiente, uma literatura que engatinhava. Essa literatura, que ainda está na época colonial, é conhecida como uma literatura do arcadismo ou do neoclassicismo. Pelos nomes, neoclassicismo, novo classicismo, um estilo preso a valores greco-romanos, a valores greco-latinos. Se você optar pelo arcadismo, você vai ver que é uma remontagem da Arcádia, região lendária da Grécia Antiga, onde havia felicidade porque os pastores estavam em contato com a natureza. Essa temática não tem, evidentemente, nada a ver com o momento histórico brasileiro, não tem nada a ver com a Conjuração Mineira, que foi conhecida depois pejorativamente pelo poder lusitano como Inconfidência Mineira. Romanceiro da Inconfidência, então, é a poetização de um momento histórico extraordinário, com uma vantagem. É resultado de uma pesquisa muito séria que a autora fez para fundamentar todos aqueles atos que são despertados no livro. Esse poema mostra também o que o arcadismo poderia ter sido e não foi. Não foi por outras razões, até mesmo porque os poetas ligados ao movimento literário estavam também ligados ao movimento político. E se eles denunciassem a realidade explicitamente, eles seriam evidentemente apanhados. Logo, fora algumas manifestações poéticas extraordinárias, com pseudônimo, não havia um poema que trouxesse para a cena literária um engajamento como possibilidade artística. Havia sempre uma repetição, tanto no cenário quanto nas personagens, nas ambições dos personagens e tudo mais. Era um discurso pré-romântico. Esse discurso pré-romântico trazia já o embrião da relação do homem com a natureza. Na verdade, era uma substituição pagã, assim como o barroco libertava o ser humano do pecado com a visão cristã. No arcadismo, o erro, né, a corrupção eleita como momento da cidade era absolvida pelo campo.
Então, havia o fugere urbem, ao desejo de fugir da cidade para o campo, para se libertar o ser humano. E a natureza era redentora. Assim como Deus redimia os infiéis, os pecadores no barroco, também no arcadismo, os corruptos eram trabalhados para que fossem ao contato com a natureza para recuperarem o bem perdido, né? O lado moral perdido. Esse tipo de literatura não vai redundar no engajamento, não vai redundar num momento histórico tão importante quanto a luta pela independência do Brasil. Que, diga-se de passagem, não deu certo, porque houve também uma traição, né? Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, vai aparecer como personagem da história e vai aparecer como algum personagem do poema como objeto de traição no Joaquim Silvério dos Reis. Todo mundo sabe isso da história. E no poema tudo isso está. Mas os bastidores do poema, os bastidores da história é que se transformam numa igualdade. Os bastidores da história estão nos bastidores do poema. E como eu já devo ter falado em alguma dessas presenças aqui no canal, a gente observa o ser humano verdadeiro, aquele que você precisa conhecer, nos detalhes, nas pequenas coisas, nos pormenores. E se você analisar a grande sensibilidade da autora nos pormenores que são contados, você vai encontrar, evidentemente, o que há de melhor e de pior na espécie humana. Razão pela qual existe a arte. A arte existe para louvar e depreciar. A arte existe para criticar. A arte existe para inundar o decodificador de informações que sejam pertinentes ao humano. O ser humano é rico em ações que são afirmativas e ações que são negativas, mas é rico. E essa riqueza precisa se aprofundar nas leituras que fazemos. E ler com atenção, Romanceiro da Inconfidência, significa entrar nos romances antigos, não romance de caso amoroso, não, do tipo de texto que se aprofunda dentro do poema. Romance, 1, 2, 3, fatos que são apresentados, relatos que se fazem, descrições e narrações que se apresentam. Isso precisa ser lido com atenção. Se você gostou, não deixe de ler Romanceiro da Inconfidência. Isso, entre outras coisas, é uma leitura insubstituível e, na verdade, se você quiser conhecer a história do Brasil em profundidade, é inevitável. Você precisa ler. Precisa curtir não só o canal, quanto a leitura. Precisa compartilhar o canal. Precisa traduzir para o seu amigo, para a sua amiga, para alguém do seu interesse, que é preciso crescer a presença aqui para se discutir em alto nível a literatura brasileira e, por trás da literatura, a história brasileira e as histórias dos brasileiros. Muito obrigado e até lá. Até a próxima.